Olá, eu sou o professor Eduardo Coelho e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das HQs, um gênero textual bastante prático de se trabalhar em sala de aula. As informações que eu vou dar aqui são para os leitores que estão iniciando a sua vida leitora e para que eles possam começar a ter o hábito a partir das histórias em quadrinhos e depois ir evoluindo em outras leituras. Bom, o que são histórias em quadrinhos? São narrativas gráficas compostas por textos e imagens, apresentam diversidade de publicações e um tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros meios de veiculação. Nós vamos ver agora algumas HQs históricas, para a gente ter um pouco, aguçar um pouquinho a nossa curiosidade sobre o tema. Essa daqui se chama The Yellow Kid. É considerada uma das primeiras HQs dos moldes que nós conhecemos, ou seja, em formato de um livrinho que é publicado periodicamente. Essa segunda HQ que nós estamos vendo, chamado O Tico Tico, é considerada a primeira HQ brasileira. Ela é bastante antiga. Ela é lá do final do século XIX, começo do século XX, certo? Ela era publicada em jornais periodicamente. Essa daí é o nosso primeiro HQ, o primeiro HQ que a gente tem notícia aqui no Brasil. Nós estamos vendo aqui esse super-herói bastante famoso, o Homem-Aranha, mas ele apareceu a primeira vez não na revista do Homem-Aranha. Ele apareceu pela primeira vez nessa revista aí chamada Amazing Fantasy. A gente olha aqui o ano que ele foi publicado, 1962. Bastante antigo o Homem-Aranha, né? Será que tem herói mais antigo do que ele? Vamos ver o próximo aqui. Aqui nós estamos vendo a revista Comics, que apresenta a primeira aparição do Superman. E lá em 1938, faz bastante tempo, né? Bom, agora nós vamos conhecer grandes autores, um brasileiro e um estrangeiro. Esse que você está vendo à esquerda é o Maurício de Souza, um artista brasileiro, criador da Turma da Mônica. E do lado direito, nós estamos vendo aí o Stan Lee. Eles se encontraram lá na década de 1970. Eles se conheciam. A gente costuma dar pouco valor ao nosso produto nacional, mas a Turma da Mônica é conhecida mundialmente. Em uma entrevista para o programa do Danilo Gentili, o repórter queria saber se o Stan Lee conhecia a Turma da Mônica e ele ofereceu lá a revistinha para o Stan Lee ver e o Stan Lee de primeira respondeu: é claro que eu conheço, é a Mônica, do Maurício de Souza. Então, a gente tem o costume de desvalorizar o nosso produto e o nosso produto é valorizado lá fora. Bom, nós temos aqui a Turma da Mônica como a mais famosa, como a mais famosa do nosso país. E nós vamos ver um pouquinho aqui da evolução dela. O jeito que nós conhecemos hoje foi bastante modificado no decorrer de sua história. Olha aí a Mônica como era lá nos anos 1960 e olha como ela é hoje, evoluiu bastante. Aqui nós temos o Cebolinha, olha como ele era diferente do que nós estamos habituados. Esse aqui é 1960, esse nos anos 70 e aqui o de hoje. Tem mais dois personagens aí da turminha. Veja aí a Magali, como ela foi evoluindo de 1963 até hoje. E o Cascão, olha como ele passou por grandes transformações até nós termos aqui o modelo com a qual nós estamos habituados. Legal, né? Bom, vamos agora ver que a Turma da Mônica é conhecida também fora do país, principalmente em países que falam inglês e países que falam espanhol. Bom, elas têm outros nomes, mas os personagens permanecem com as mesmas características. Por exemplo, o Cebolinha é chamado de Jimmy Five nos Estados Unidos, ou nas histórias em quadrinhos em inglês. E o título das revistinhas também muda. Em inglês, Mônica's Gang, e em espanhol, Mônica e su pandilla. Desculpa aí a pronúncia. Bom, vamos falar um pouquinho agora da linguagem das HQs. Falando de linguagem, a HQ tem uma linguagem toda própria e ela mistura um pouco de linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal?
é aquela que utiliza palavras, seja na forma escrita ou na forma falada. E a linguagem não verbal é aquela que usa sons, cores, sinais, imagens, entre outros. Existe também a linguagem mista, como nós podemos observar no exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Bom, a linguagem não verbal das HQs. A gente precisa sempre estar atento, não apenas nas palavras que estão escritas, mas também nos símbolos e nos signos que as HQs apresentam. Por exemplo, nós temos aqui os balões. Você sabe para que servem os balões? Cada um tem uma função diferente. Vamos ver alguns. Aqui nós estamos vendo os balões de fala simples, que são os mais comuns. Essas falas são as falas comuns ao texto, indicando sempre, a gente tem que prestar sempre atenção no rabicho que aparece aqui, nesse rabichinho, que é essa setinha que nós estamos vendo aqui. Quando apresenta um rabicho, significa que o personagem que vai falar é esse que está na região. Repara que quando o personagem troca, pode trocar o lugar de rabicho também. Existe também o balão quando vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Repara que existem 3 rabichos aqui, indicando que mais de um personagem está falando. Nesse que vocês estão vendo aqui embaixo, não é propriamente um balão, mas todas as vezes que você vê uma faixa branca, você vai saber que ali é a fala do narrador. Oh, vamos lá, então. Os 2 próximos balãozinhos são comuns também. O primeiro, nesse formato de nuvem, indica o pensamento do personagem. Enquanto esse, feito com linhas pontilhadas, nós estamos observando que o personagem está sussurrando, que ele está falando baixo. Esses aqui também são comuns. Nesse daqui, você pode perceber que ele parece um balão de fala comum, mas na verdade ele tem um desenho de um raio saindo dele. Quando isso acontece, significa que o som está vindo de um aparelho eletrônico, seja de um rádio, de televisão, de um aparelho de telefone, por exemplo. Já esse outro balão, você pode perceber que ele parece um raio todo espalhado assim, né? Ele serve para indicar que o personagem está gritando. Você sabia dessas informações? E o som nas HQs? Como que eles são produzidos? Em um filme, num desenho animado, você consegue perceber o som através da audição. Mas e na história em quadrinho? Você consegue perceber através dessa figura de linguagem chamada onomatopeia, que nada mais é do que uma tentativa de reprodução de um som. Por exemplo, de uma bomba explodindo, bum! De tiros saindo de uma pistola, por exemplo, bang, bang, bang! De um carro arrancando, bom! Ou crash! E assim por diante. E os movimentos dos personagens? Eles não têm movimento, a gente não percebe o movimento porque ele não se mexe. A gente percebe o movimento por conta dessas chamadas figuras cinéticas. Vocês estão vendo aqui um outro personagem bastante famoso chamado Tintin, e você consegue perceber que ele está se movimentando por conta das figuras cinéticas, que é um recurso gráfico, são esses desenhos, são essas linhas. Você consegue perceber aqui o movimento da bola por conta dessas linhas retas que estão saindo dela. Você consegue perceber que o pé do Tintin girou por conta dessas linhas curvas. Então, novamente, o nome dessas marcas gráficas, dessas linhas, são figuras cinéticas. Bom, é só isso. Só mais uma marquinha. O final de uma história em quadrinhos é sempre marcada por essa plaquinha aqui chamada fim. Um grande abraço a todos e até a próxima.